descansar. De Jericó para Jerusalém são 25 quilômetros, então é a última cidade em que eles podem comprar mantimentos, podem descansar e se preparar para uma jornada íngreme de 25 quilômetros em direção a Jerusalém. Então, de alguma forma, o que Marcos está fazendo é chamando a nossa atenção para essa parada importante, nessa cidade de importância geográfica, que é a última cidade onde os peregrinos se preparavam, renovavam suas forças, renovavam os seus proventos, os seus mantimentos, para estarem em condições de chegar em Jerusalém. Como é o período da festa da Páscoa, muitas pessoas estão ali em Jericó, por isso que uma multidão ladeando Jesus, acompanhando Jesus, porque essas pessoas vão para Jerusalém, vão para participar da festa da Páscoa, por ser uma cidade estratégica, por ser uma cidade que tem uma alfândega, mas também é uma cidade comercial importante. Isso implica que é a última oportunidade de Bartimeu, é a última oportunidade de Jericó ouvir e ver o Senhor e seus milagres. É a última oportunidade dos discípulos serem instruídos diretamente a respeito dos sinais que apontam para Jesus, de serem confrontados por Jesus diretamente e pessoalmente até a última Páscoa, onde Jesus irá de maneira especial preparar os seus discípulos. Mas é uma oportunidade da multidão ouvir e ver os sinais apontando para a messianidade de Cristo. É a última oportunidade para a cidade de Jericó e para aquele homem. E isto é significativo, pois Marcos chama a nossa atenção exatamente para isso, como esse aspecto do ministério de Cristo começa a chegar ao seu final, e esta é, de alguma forma, uma última oportunidade de algumas coisas relacionadas a Jesus, de ver seus sinais. E ao curar este cego, ao curar Bartimeu, Jesus também nos ensina a respeito de como se dar a trajetória entre as trevas e a luz, como se dar a trajetória do homem em que ele sai das trevas, como Cristo realiza essa obra, conduz esse indivíduo a esta trajetória de trevas para a luz, de obscuridade, de condenação para a salvação, de uma vida de miséria para uma vida abençoada em Cristo. A cura deste homem aponta para isto, como Jesus conduz o ser humano, o pecador caído no pecado, da trajetória das trevas para a luz maravilhosa de Cristo Jesus. Primeiro, o texto chama atenção para a condição daquele homem, a condição obscura e a condição miserável daquele homem chamado de Bartimeu. Então, Jericó, dos dias de Josué, estava em ruínas. Algumas poucas construções poderiam ser identificadas. Então, a antiga Jericó estava em ruínas. Porém, Herodes o Grande mandara construir uma outra cidade, uma cidade de Jericó moderna nos dias de Cristo, cidade onde havia também palácios de inverno. Inclusive, Herodes o Grande mandou construir o seu palácio de inverno, porque apesar de ser quente essa região, no inverno a Jericó tinha um clima mais ameno, então construíram um palácio de inverno para Herodes. Nesta cidade havia também conhecida como a cidade das palmeiras, por várias palmeiras espalhadas pela cidade. Havia também muitos teatros e anfiteatros construídos na cidade. Havia piscinas para banho público na cidade de Jericó. Então era uma cidade moderna. É como se ele estivesse saindo e entrando de Jericó, porque ele passa pela cidade nova de Jericó, que está ao sul da antiga cidade. Jesus primeiro passa pela cidade nova, e lá ele se encontra com Bartimeu, e no meio do caminho entre a Jericó antiga e a nova Jericó, está Bartimeu, está esse homem à beira do caminho. Por isso que um diz que ele está saindo e outro diz que ele está entrando, porque um toma como ponto de partida a cidade velha de Jericó e o outro toma a cidade nova de Jericó. Por isso que as informações parecem desencontradas, mas na realidade é o ponto de vista que o escritor sagrado escolhe para analisar onde este homem está em relação às duas cidades de Jericó. Tendo isso em mente, então, nós podemos olhar para o que o texto descreve em relação a este homem. A atenção de que ele mora em Jericó é importante, porque
a Bíblia vai dizer então que, morando naquela cidade, amaldiçoada por Deus, ele é descrito como sendo cego, não tendo totalmente a sua visão, e por conta de sua cegueira, vivia uma vida de mendicância. O texto imediatamente diz: ele era cego e mendigo, ou seja, a sua condição física, a sua falta de visão, o levou a uma vida de pobreza e de miséria, buscando um sustento básico, dependendo da misericórdia, da compaixão, da solidariedade das pessoas, pedindo esmolas. Se um cego não sabe para onde vai, um mendigo não tem para onde ir. Veja que descrição interessante a respeito deste homem. Bartimeu não é o seu nome, Bartimeu não é um nome próprio, Bartimeu é uma expressão aramaica que significa filho de Timeu. O próprio Marcos explica isso quando ele diz assim: e este era Bartimeu, filho de Timeu. Na realidade, Bartimeu é uma expressão aramaica que significa filho de Timeu. Esse não é seu nome, ou seja, é um homem também sem nome, sem identidade. É para indicar, é para dizer que este homem, este mendigo, este homem jogado, este homem que sofre, este homem que está jogado à mercê de sua sorte, este homem que está abandonado em sua miséria, em sua cegueira, em sua debilidade, em sua necessidade, este homem tem um pai, o nome dele é Timeu, mas ninguém sabe quem ele é. Isso implica que não há nenhuma importância, não há nenhuma significância. Não. Este homem, que vivia na cidade amaldiçoada de Jericó, vivendo uma vida deplorável, de cegueira e de miséria, numa total mendicância, excluído e abandonado pela sociedade, vivendo das migalhas da solidariedade das pessoas. Diz o texto então que ele ouviu que Jesus passara. Lucas diz que ele ouviu uma multidão, ele ouvia os passos da multidão e perguntou a alguém: o que está acontecendo? E alguém disse: é Jesus de Nazaré que está passando. Este homem já ouvira falar de Jesus, ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. A prova disso é que ele vai se referir a Jesus com 2 títulos messiânicos, um raro. Marcos apenas ele registra. Primeiro ele se refere a Jesus pelo seu título messiânico de filho de Davi. Jesus, o título de Davi, Jesus invoca para si, dizendo que ele é o filho de Davi, que ele é o descendente prometido de Davi, que ser filho de Davi significa o rei prometido da linhagem de Davi, da descendência de Davi, que sentaria no seu trono para estabelecer um trono eterno, um reino eterno. E Jesus então invoca dizendo que este título é o título messiânico, porque o Messias viria restaurar o trono, ele viria restaurar a nação de Israel, ele viria estabelecer o reino vitorioso de Israel, que é Jesus. Então, este homem, diferente daqueles que Jesus perguntou aos discípulos, o que as pessoas dizem? Rompendo com o que pensava a maioria das pessoas. A cura de cegos, a cura de mudos, de surdos, de aleijados, era uma obra especificamente do Messias. O Antigo Testamento não registra cura de cegos, por exemplo. De leprosos, sim, mas cegos, não há registro de cura de cegos no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as profecias, elas geralmente indicavam que o indicativo, os sinais indicativos da chegada do Messias, eram curas específicas, como curas relacionadas aos sentidos da visão, da fala e do olfato e da audição. Surdos iriam ouvir, cegos iriam ver e mudos iriam falar. Isto ele suplica dizendo: Messias, compadece-te de mim, ajuda-me, olha para a minha miséria, olha para a minha condição. Então, mesmo repreendido, mesmo
sendo ordenado a calar-se, ele insiste. Isso mostra que há uma fé impulsionando, há um entendimento. Este homem cego tem visão espiritual, tem despertamento espiritual, tem entendimento espiritual que está sendo dado pelo Senhor. Seus sentidos espirituais estão despertados, aguçados. Há um milagre acontecendo primeiro dentro do coração deste homem. Há um despertar, há uma recriação sendo feita primeiro no seu olhar espiritual. Ele ouve e é capaz de identificar o seu pastor, o seu Messias, o seu Salvador. Então ele pula, se desprende de um único bem que existia, que tinha, se desprende de um único bem que ele possuía, sua capa, que lhe cobria no frio, que lhe alentava no frio, que lhe dava companhia no frio, deixando a sua capa. Isso é significativo. O que o escritor está fazendo, a descrição, o quadro que ele está pintando é simbólico, é representativo, é vivaz. Ele diz a única coisa em que ele se apoia, o único bem em que ele tem, a único apoio e companhia que ele tem, sua capa, ele deixa. Porque o que está lhe movendo é o encontro da fé com o seu Salvador, da fé com o seu Messias. Ele é a virada de chave na sua vida, na sua história. O texto então diz que ele pula, deixando a sua capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Ele diz: quero voltar a ver. Ele não está diante de um médico com a possibilidade de um tratamento para a sua visão. Ele está diante de Jesus, que no seu entendimento, que na sua compreensão, é o Messias, tem poder de curá-lo, de lhe dar a visão. Então ele é muito específico, ele diz: Senhor, eu quero voltar a ver, restaura a minha visão. Mais uma vez, isso indica que ele está com Isaías em mente, com a profecia messiânica em mente. O Messias dá visão a cegos, o Messias dá fala aos mudos, o Messias virá curar os surdos, os mudos, os cegos, os coxos, porque assim ele sinalizará que ele é o restaurador de Deus, o Salvador de Deus. Então ele diz: Senhor, que eu fiz, mais uma vez fazendo referência a um título messiânico de Cristo. Ele diz mestre, literalmente ele diz Raboni. Alguns traduzem para mestre, como aqui foi traduzido, mas a palavra também pode ser traduzida para Senhor. Ele invoca outro título messiânico de Jesus, dizendo Senhor, meu mestre, meu Senhor, mostrando que este homem tem visão espiritual. Ele não só destoa da maioria das pessoas, mas tem uma maturidade de compreensão sobre Jesus mais do que os próprios discípulos. Mais do que os próprios discípulos que estão impedindo este homem de ir a Jesus. Impedindo esse homem de ter o milagre da cura da sua visão, de ir até Jesus. Pois Jesus disse que para isso ele tinha vindo. A tua fé te salvou. Esta declaração, toda vez que Jesus usa essa expressão, ela sempre indica que junto com a cura, este indivíduo também alcançou a salvação. De que este indivíduo não só foi curado de sua enfermidade física, mas foi alcançado pela graça salvadora, recebeu fé para crer em Cristo como seu Messias, Salvador. E a declaração de Cristo é: você foi liberto não vai ser liberto não só de sua enfermidade física, mas foi liberto de sua escravidão espiritual, de sua cegueira espiritual. Ele já chegou enxergando espiritualmente, e Cristo assevera, afirma, ratifica isso. Tua fé. E aqui mostra que Jesus está louvando, elogiando uma fé em exercício. Este homem não produziu a fé por conta própria. A fé é um dom, e Cristo assevera, afirma, ratifica isso. Tua fé. E aqui mostra que Jesus está louvando, elogiando uma fé em exercício. Este homem não produziu a fé por conta própria. A fé é um dom de Deus.
O Senhor elogia o exercício da fé, a fé se mostrando, se testemunhando, sendo declarada, sendo exposta. Ele então, para confirmar que aquela era uma fé salvadora, é uma fé devotada e dirigida no objeto certo, em Cristo, revelada de maneira certa, quem Ele é, a confiança nele, o que Ele veio fazer, salvar pecadores. E a prova disso é que, nestes dias, Ele curava enfermos, com a simples declaração de sua palavra e manifestação de seu poder, e imediatamente tornou a ver, e imediatamente foi curado. Mas Cristo assevera que ele recebeu, sua fé era uma fé salvadora, que fez dele imediatamente, de um homem curado e alcançado pela graça do Senhor, um adorador do Senhor. E diz o texto, e ele passou a caminhar com Jesus. Ele não foi fazer uma viagem de passeio, de entretenimento. Agora eu quero conhecer Roma, agora eu quero conhecer os lugares bonitos do mundo. Eu quero agora usar a minha visão agora tonificada, agora enxergo. Eu quero ver as coisas belas da vida, vou para ver minha família, ver as pessoas. Eu quero agora caminhar contigo, Senhor. Eu quero ir para Jerusalém contigo. Eu quero ir com o Senhor. Ele se tornou imediatamente um discípulo de Cristo. Você percebe que não foi um mero milagre. Cristo havia de fato salvado este homem, e ele passou a servir a Jesus, a caminhar com Jesus, a aprender com Jesus, porque a fé já existia em seu coração, a conversão, a regeneração já era uma realidade. Ele já tinha que este homem agora tem uma vida iluminada, não só porque passa a enxergar, não só porque tem visão física, mas porque ele tinha uma visão espiritual. Ele agora tinha a luz de Cristo. Ele não deixou de ser um pobre, mas não é mais um mendigo, não é mais um cego, não é mais um miserável, não é mais um sem família. Lembra que Jesus disse aos discípulos: quem deixasse tudo para seguir a Ele, teria muito mais. E esse que não tem nada, esse aqui não tem família, agora tem uma família, que são os discípulos, que é a igreja, que é Cristo, que é a família de Deus, que é a igreja de Deus, que é o povo de Deus. Jesus diz que quem deixa seu pai, sua mãe, sua família, vai ter mais irmãos, mais pai, mais família. Como assim? Vai ter a igreja, vai ter o povo de Deus, a sua família. Quem deixa suas posses vai ter muito mais. Está falando de como agora tudo que pertence à igreja, pertence os membros da igreja, pertence à igreja do Senhor de alguma forma, para desfrutar disso. O que pertence ao rei. Não é ser pobre que condena o homem, não é ser cego que condena o homem ao inferno, não é ter nascido com uma deficiência física, ou ter se tornado alguém com uma deficiência física. Não é a miséria, não é o sofrimento, não é a dor que nos condena ao inferno, não é o sofrimento que nos separa de Deus, é o pecado. Essas coisas, na realidade, elas existem para nos lembrar que o pecado existe. A dor, o sofrimento, a enfermidade, elas existem para nos lembrar que a humanidade está caída, distante de Deus, que a humanidade em seu estado espiritual está obscura, cega, tateando como um cego, mendigando como um pobre, um mendigo, que a humanidade no seu estado espiritual é pobre, cego. E por que ele curava os cegos? Por que ele fazia essas curas? Se ele veio era salvar do pecado. Porque essas coisas que podem ser vistas, essas coisas que são sinais claros, são sintomas que a gente vê. Quando você vai para o médico não pergunta qual é. Às vezes o médico diz assim: qual é a doença que você tem? Aí alguém diz: doutor, eu vim aqui exatamente para o senhor me dizer isso. Então o médico mesmo, ele vai perguntar: que sintomas você tem? O médico vai rastrear seus sintomas para poder descobrir qual é a causa, qual é a fonte, qual é a deficiência, qual é o órgão que está doente, qual é a parte do seu corpo que está enfermado. Quando Jesus vem curando os enfermos, quando Jesus vem fazendo esses milagres, ele está chamando a atenção para os sintomas, ele está chamando a atenção para as circunstâncias, ele está chamando a atenção para essas coisas, para que as pessoas possam ir para a sua causa, possam ser levadas para a causa que é o pecado.